Ah, é, por favor. Muito bom dia para você que está aqui com a gente, bom dia para você que vai escutar pelo replay, seja pelo nosso canal do YouTube, Purificação Uterina, e lá você consegue enxergar o que a gente coloca aqui. Eu ia falar transparência, meu Deus, como que eu falo isso? A tela, né? Nas épocas antigas era transparência, era o PPT. Hoje em dia eu não sei como que eu falo isso. A aula está aqui projetada vocês no YouTube, mas se você não pode ou por algum motivo estar no YouTube, eu recomendo que você nos escute enquanto estiver fazendo algo, que é o que eu faço, através do canal do Spotify. Eu coloco a gente mesmo para poder treinar. É isso, né? Viva a tecnologia. Aula de hoje: o Legal. útero guarda o que a boca fala, purificando memórias emocionais desde a gestação e resgatando sua potência feminina. Eu sou Camila Lima do eu sou Camila Lima underline, sou mentora de mulheres, sou professora, sou terapeuta. Desde 2019, junto à Fran, desde 2023, temos 3 programas voltados ao público feminino, todos eles online, aonde a gente trabalha com técnicas milenares e ancestrais, trazendo reconexão com o feminino, e o útero é o ponto de partida, né, Fran? É, É isso. Vou passar o bastão da fala para Fran. Hoje a gente vai falar muito sobre os nossos programas, porque eles surgiram realmente como uma forma de purificar aquilo que a gente guarda. É isso, Franzinha. sim. Eu sou a Francine, eu trabalho com yoga, com as terapias energéticas, sou estudante de Vedanta com muito orgulho, isso tem me transformado muito. E a mim também, porque, né, ela sempre traz os ensinamentos. Ai. E diz que um coração aberto, quando você está perto de um coração aberto, você o abre também, né? Então, é isso. Amém. E ela, a Ká comentou, né, que a gente trabalha com tecnologias ancestrais, que é o yoga, milenares, né, que é o yoga, que é a vaporização do útero, que é o uso das ervas. Que é Então, astrologia. que é a astrologia, né? É tudo. é, E tudo isso, gente, é o que fez sentido pra gente, né? É o que colocou a gente em lugares muito mais confortáveis e autênticos na nossa vida, que nos permitiu muito mais ser a gente. A gente escuta muito isso, né? Que é pra gente ser a gente. Mas o que é ser a gente, né? A gente mesmo. É uma, é uma questão que a gente precisa realmente purificar para que a gente conheça esse ser real que nos habita, né? Para que a gente possa limpar as, as vivências, as dores, os traumas e as ilusões também, né? Porque as ilusões, elas causam bastante bloqueios no nosso ir e vir. Então é isso. Vamos que vamos. Essa aula é especial porque ela relembra, assim, o porquê a gente está aqui, né, Ká? Exato. Eu fiquei reverberando, né, e analisando e olhando, é como se fosse um olhar para o que ficou, aonde começou e aonde a gente já está agora. E eu, na minha vida, e é algo assim que eu compartilho muito com a Fran, não é à toa que a gente se juntou, então eu vejo o quanto que esses ciclos de purificações, eles foram benéficos para mim, porque hoje realmente eu sinto que eu estou vivendo a vida que eu escolhi. E não a vida que escolheram para mim, e não aquilo que foi imposto para mim. E isso é muito gratificante, né? Entender que muitas vezes aquilo que a gente leva para o outro, e talvez esse seja o grande pulo do gato, aquilo que a gente leva para o outro é primeiro para gente. E isso, quando eu me juntei com a Fran, ficou
muito mais forte. Então a gente levanta algumas bandeiras aqui, vocês vão ver que nas aulas a gente vai falar por repetição mesmo várias coisas, mas não adianta eu querer levar para o outro se eu não estou trazendo para minha vida, se eu não estou fazendo o que precisa ser feito, né? Tá cheio de gurus aí te ensinando a fazer, mas será que ele faz? Será que ele tem aí o testado e aprovado da sua própria técnica em si mesmo? Que é o que a gente fez. O programa para a purificação uterina, ele nasceu disso e nós testamos incansavelmente por no mínimo uns 2 anos direto, né, Fran? É, todo mês. Todo mês, exato. Toda lua cheia. Toda lua cheia. Então vamos lá. Sempre começamos com uma pergunta: quantas emoções você já engoliu para manter a paz, para ser aceita ou simplesmente para seguir funcionando? Quantas vezes você silenciou sua verdade? Eu fiquei parada nisso aqui e essa semana eu conversando com uma amiga, ela falou: Camila, ela está em processo de separação. E ela falou: Camila, como é poderoso a gente fazer aquilo que a nossa alma manda. E muitas vezes, até pelo próprio processo de separação, a Fran sabe, ela já trouxe isso aqui. Muitas vezes a gente fica postergando e adiando uma decisão por medo do que o outro vai falar, e aí a cada ano que passa vai piorando, vai piorando, vai piorando. E aí ela conseguiu atravessar essa ponte, escutou a verdade dela e ela está num novo lugar. Óbvio, né? Ainda lidando com os questionamentos dos outros, mas cada vez mais segura da decisão que ela tomou. Como é poderoso a gente estar nesse lugar. Então, É, quando... pode falar. e a gente, não é que a gente escolhe errado, a gente escolhe com a nossa consciência. Aí a Da gente vai se época. transformando e as coisas vão mudando. E aí a gente precisa seguir. Se a gente continua lá na, na outra época, a nossa vida não vai para frente. Aí o corpo, né, que eu falo muito, a Camila que uma vez falou, Fran, você já reparou que o seu corpo não fica onde não é para você ficar? É Eu fico impressionante. ansiosa, eu fico inquieta. Então aí começa a acontecer isso. E aí a gente precisa olhar e reagir, né? É isso. É isso. E Mas muitas é, vezes a gente não reage, a gente continua. mas é Quando... muito forte, né, Ká? É muito forte. Porque pra- tem crenças religiosas, tem o medo de ficar sozinho, isso aí pertence a todo mundo, pertencimento. Tem a família que, nossa, mas você vai Você fazer está dizendo isso? Que sobre loucura. um Sobre se casamento separar, é um casamento que se terminar. desfaz. Sobre. É, exatamente. Isso é silenciar a sua verdade. Se você fica num casamento que você não quer estar, Sim. né? É, eu conversando com a minha mãe tá aqui e ela falou para mim que ela nunca esqueceu que quando ela decidiu se separar, e a minha mãe já é casada com outra pessoa há 25 anos, meu padrasto, o médico falou para ela assim: como você é corajosa. É preciso muita coragem para se separar. Isso a gente está falando, a minha mãe se separou ali no início dos anos 2000, anos 2000, 2000, é. anos 2000, né? Se hoje ainda é difícil fazer ideia, lá atrás a gente já trouxe aqui a questão do estigma dos filhos de pais separados. Qual foi a aula? Acho que 2 aulas para trás que a gente falou muito de divórcio, né? É, a Fran trouxe com muita honestidade, né, o processo dela. Então eu Uhum. recomendo você voltar aí e escutar essa aula, mas a minha mãe trouxe isso. É preciso muita coragem e é preciso muita coragem para escutar a sua verdade. Porém, tem um outro lado. Eu estava escutando uma psicanalista que eu gosto muito, que aparece nos vídeos dela da internet, já citei ela aqui, Andréia alguma coisa, e ela fala que a mãe dela, ela viveu um casamento ruim, mas que ela escolheu
escolheu continuar nesse casamento até a última filha sair de casa. A última filha saiu de casa, ela se separou super rápido. Então também é uma escolha, é uma consciência. Ela escutou a verdade dela, porém ela demorou a tomar uma decisão porque ela considerou a verdade das outras pessoas envolvidas. O que que é certo, o que que é errado? Não sei. Isso vai depender São de muitos você. fatores a São considerar, muitos. né? Cada Exato. uma vai ter uma situação, uma circunstância a analisar, né? E aí É. não é, ai, não quero, tchau. Existem muitas coisas, né, dentro de uma família que precisa ser considerado, obviamente. Sim, mas eu também não acho, porque às vezes tem mulheres que escutam um vídeo desse, traz para si e fala, vou fazer igual, mas não consegue bancar, porque ela bancou. Ela bancou, ela Uhum. sabia dos riscos e não quer dizer que isso é certo, porque aí no fim a psicanalista fala, é isso que tem que ser feito. Não, tem vários fatores, várias Sim. situações. E aí o que a gente está trazendo aqui é escute a sua verdade. O que que você dá É, conta, o que que você não dá conta? Pode falar, Fran. é isso mesmo. E eu esqueci o que eu ia falar. Mas, a honestidade não só com a gente, mas com a família, com os filhos. Isso tudo ajuda muito. Isso torna o processo mais leve, né? Porque existe casais que são divorciados que encontrou uma harmonia para as crianças não ficarem traumatizadas, enfim, né? Não existe essa possibilidade. E a gente, quando banca, você consegue trazer isso com mais leveza e facilidade. Mas se você fica resistindo a um monte de coisa, né? Fica mais difícil. Então, acho que a honestidade, isso que a gente chama de satya no yoga, ela é muito importante, ela é um princípio básico para qualquer atitude que a gente possa tomar, qualquer decisão que a gente possa tomar na nossa vida, em todos os aspectos, né? Inclusive assumir, de repente, que um amor acabou. É preciso que o outro saiba, senão o outro também não te deixa, né? Ele sempre vai ficar tentando, né? Não, mas é isso, eu vou consertar, eu vou consertar. É isso que é o problema, porque você não consegue falar. Não tem amor. Você fala, não, mas é porque você não faz isso, você não faz aquilo, e aí não tira o vínculo. Então, honestidade é o que eu Interessante desejo. isso que você trouxe. O amor acabou. Interessante. É, porque às vezes o amor acaba, né? É, E tá tudo bem, a desconexão, o vínculo acaba. E é. tá tudo bem cada um seguir o seu caminho. Acho que é importante buscar ter maturidade. Não é fácil também, mas com apoio, né? A gente sempre fala aqui sobre a questão do apoio. Sozinho é mais difícil. E fazer e ser honesto. Como que é o nome? Sátia? Tátia. Sátia. Eu amo. Eu tenho usado isso muito no meu dia a dia. Eu tô sendo honesta comigo mesma e eu pergunto pro meu corpo: é isso? É esse lugar? Não é esse lugar? É treino, tá, gente? Pode ser que às vezes você tenha a resposta muito rápido, pode ser que às vezes você precise esperar, jogar a pergunta para depois vir. Mas Deus vai responder. de qualquer forma o universo responde, né? De É. alguma forma. Então vamos lá. O corpo como guardião da memória. Nós fomos educadas a viver muito na mente, pensar, analisar, resolver, mas o corpo não funciona dessa forma. E Fran, eu queria muito que, se tiver algo aqui, você me interrompa, tá? Que você queira trazer, Uhum. porque como uma especialista em corpos, eu acredito que você tenha muito para Daqui a pouco contribuir. eu vou achar que eu sou mesmo, de tanto que ela fala. Mas é verdade. Assuma esse lugar. Então, o corpo registra experiências, ele guarda sensações, emoções, guarda memórias que às vezes não estão mais conscientes. E o útero é um dos centros mais sensíveis, se não mais sensível, do corpo feminino. O útero é um espaço de criação, de recepção e de memória. Registra experiências de prazer, mas também experiências de dor. Então, relacionamentos difíceis, decepções, abandonos, momentos que você se calou quando queria falar. E essas memórias, elas não desaparecem simplesmente com o tempo. Elas ficam ali impressas no corpo.
Memórias que começaram mesmo antes da sua história consciente, da nossa história consciente. Quando a gente fala de purificação uterina, a gente fala de algo muito mais profundo, porque muitas memórias começam antes do nosso nascimento. Hum. Eu atendo mulheres nesse lugar, né? Muitas vezes essa mulher carrega uma insegurança muito grande, um ódio do parceiro muito grande, às vezes uma sensação de estar sendo traída muito grande. E isso tudo é o que a mãe experienciou durante a gestação. O teta, com o teta a gente consegue chegar nessa sensação e liberar essa memória, que é uma memória uterina, que está no corpo, né, da paciente, da cliente, enfim. E eu tenho muitos relatos de memórias, de melhoras assim incríveis, porque a gente chega na raiz do problema. E aí, quando a pessoa consegue, tem abertura para entender que aquela emoção, que aquela memória não pertence a ela, a liberação acontece assim. Então, o teta é muito bom para isso, mas eu vou explicar, né? Se a sua mãe vive medo, estresse, rejeição, solidão, tristeza profunda, essas frequências emocionais, elas são registradas no corpo do bebê, não como um pensamento, mas como uma sensação corporal. E é por isso que algumas mulheres crescem sentindo coisas que não conseguem explicar completamente. Uma sensação de insegurança, um medo do abandono, uma necessidade profunda de agradar, uma dificuldade de confiar. E nem sempre isso começa na vida adulta ou na infância. Às vezes começa lá atrás, no ambiente emocional em que fomos geradas. E isso não tem culpado, mas pode ser conscientizado e purificado. Quer trazer alguma coisa, Fran? Quando traz a luz, né, a gente consegue, quando a gente tem esse entendimento, né, essa clareza, aí a gente tem que soltar, né, e Sim, não culpar a mãe. exato. E muitas vezes no nosso programa para purificação uterina, às vezes a gente não tem a consciência do que está sendo liberado. Às vezes é só a emoção mesmo. E a purificação, junto com a erva, ela vem nesse movimento realmente de liberar aquilo que está no corpo. E muitas vezes a gente nem sabe o que é. Mas a erva faz o papel dela e a liberação, ela acontece, né? Primeiro na vaporização, junto às ervas, e depois na liberação do corpo, junto com yoga. O útero como campo de memória emocional. Ai, ao longo da vida, as experiências vão se somando, e esses relacionamentos afetivos, experiências sexuais, decepções, tudo isso vai ficando no nosso corpo, no nosso ventre, nas nossas memórias. E isso fica tudo registrado. E quando essas memórias não são olhadas, não são entendidas, o corpo começa a trazer sinais. Às vezes, como uma tensão no ventre, às vezes, como uma desconexão do próprio corpo, às vezes, como uma dificuldade de sentir prazer. Em alguns casos, o corpo também pode expressar isso através de desequilíbrios físicos. Mas antes de qualquer sintoma, o corpo sempre tenta conversar com a gente. Eu não consigo não pedir para você complementar isso aqui, Fran. É, a gente registra, né? Como lá no começo o corpo imprime, né? As emoções são impressas no nosso corpo. E se a gente pensa, é, na forma, né, da milenar de trabalhar e ver as coisas que não tinha equipamentos, tecnologia, a gente vai pensar assim, as coisas eram medidas pelos chakras e os seus sintomas, né? Então, se a gente tem 5 chakras, que esses chakras, cada chakra vai ser responsável pelo esse campo. Então, se eu estou aqui, então tudo que é doença mental, do olho, do ouvido, nariz, está relacionado a isso, né? Então,
o chakra é, sexual, Swadhisthana chakra, é onde pega ali o útero, a bexiga, os rins, a lombar. Então, toda essa região tem esse chakra, a gente vai dizer assim. Então, o nosso chakra, ele trabalha perpetuamente, ele gira. Ele gira. Então, vamos lá. É igual o seu corpo, funciona, né, o tempo inteiro. A gente tem as veias, que, né, transporta o sangue para todo o corpo. Os chakras, quem traz a energia para eles funcionar são as nadis. Então, se eu estou vivendo em harmonia, se eu estou vivendo bem, essas nadis funcionam bem. Assim como se você está comendo só McDonald's, uma alimentação horrível, também o seu sangue também não vai estar legal, né? Também vai estar transportando coisas não legais para o seu corpo e vai te gerando problemas. Então é a mesma coisa. Se eu estou entupida, né, de agressão, de dor, de trauma, de várias sensações de medo, de culpa, né? Não importa o sentimento, mas esse sentimento que vem com uma carga, né? Que não é a nossa natureza. Isso não é a nossa natureza. A nossa natureza, ela é livre. Então, isso também gera um entupimento, e esse entupimento gera com que esse chakra gire de forma bloqueada, mais diferente, né? Não tá mais assim, ele tá assim devagar. E com isso, essa energia não ajuda ali no nosso sistema a acontecer, a funcionar. Então começa a gerar tensão física mesmo, né? A gente quer já até, e aí pode ter consequências como cólicas menstruais, por exemplo, uma TPM super aguda. Isso é um sinal de tensão ali nessa região, é um sinal né, de entupimento. A gente vai, A né, tô própria dando um endometriose, a exemplo, própria doença, né? Que a já é um própria doença. acúmulo. Exatamente. Então, eu estou tentando só explicar de uma maneira que dê para entender assim o quanto tudo está relacionado. Porque se o meu corpo de energia não está podendo fornecer a energia suficiente para aquele local que é abastecido, então começa a ter problema nesse sistema. Imagina a natureza, né? Você tem um lago, os animais que estão ali, se aquele lago seca, aqueles animais eles precisam migrar, porque ali modifica todo o sistema de O funcionamento ecossistema, deles, assim. o ecossistema, exatamente. Então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Então, aí a gente fala muito das nossas águas, porque aqui é uma região de água, né? E a água está totalmente ligada às nossas emoções, né? Que é totalmente influenciável pela lua, né? Então, aqui a gente também vê muito a gente também pode analisar, né? Se autoanalisar. E, claro, em nenhum momento a gente recusa uma ajuda medical, né? Eu não vou tratar um problema, né, somente com uma doença somente com essa consciência. A gente precisa trabalhar essa consciência junto, mas a gente precisa ver os sintomas também, porque hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, a gente tem instrumentação para isso e tudo mais. Mas aqui a gente quer trazer é, a raiz da coisa. A gente quer chegar na raiz da coisa. A gente Por quer. quê, né? Por que que eu Por que cheguei que nesse isso? lugar? Por que Por que que a cheguei nesse doença? ponto? Isso a gente se questiona muito quando a gente tem uma doença. Eu tenho uma doença. E isso já me fez questionar muito. Hoje eu convivo bem, a gente é amiga, a gente se entendeu. Quer Mas contar a doença? Fala, foi fala um para as pessoas. processo, né? Eu tenho doença autoimune. No Brasil, eu sou diagnosticada com artrite reumatoide espondilite anquilosante. Aqui no Canadá, eu sou diagnosticada com espondiloartrite. São coisas diferentes que pegam lugares diferentes. Enfim, eu não tô nem aí para qual que é. Porque eu já achei a minha rotina preventiva. Eu não, né? Eu já entendi o meu corpo, os sinais, a hora que eu sei que eu tenho que parar, a hora que eu tô exagerando, que eu tenho que ir, que eu tenho que parar, sabe? Então, não importa. E um novo Agora, propósito surgiu
Conta isso para as pessoas. Um novo propósito surgiu na A sua partir busca, disso, isso, exatamente, a que partir foi disso, o caminho o do yoga, yoga. exatamente, foi assim que eu me abri. Então é isso que a gente está falando. Esses porquês, mas por que isso aconteceu? E no começo eu era muito resistente. Eu era completamente entregue, eu era a doença, né? Então, assim, eu falava, não, eu não posso fazer faxina, porque eu tenho artrite reumatoide. Tipo, eu não podia fazer nada, não posso dançar, porque eu tenho artrite reumatoide. Então, ela estava me guiando. E aí eu falei, não, isso, né? Tipo, isso tem que parar. É, eu não fiz isso nada. O que fez isso foi a minha mãe, né? Ela falava, Francine, sai disso, para, você não nasceu com isso. Ela ficava me insistindo, e eu, ai, mãe, tá bom, então vamos procurar outro médico, tipo, porque eu tava sendo alimentada por essa informação, né? Tipo, não, você vai viver com isso pra sempre, você vai ter essa dor pra sempre, você vai tomar esse remédio pra sempre. Então eu tava aceitando aquela informação. E aí eu decidi ir em outro médico, e aí, por conta da minha mãe ficar me insistindo, né? Aí eu fui em outro médico e aí tudo mudou. Aí eu senti que ele me trouxe uma esperança. Ele falou: não, a gente vai fazer o tratamento por uns 2 anos, depois a gente vai começar a tirar esse remédio. Eu quero que você faça coisas alternativas. O médico falou pra mim: Uau! acupuntura, yoga, né? E aí, quando eu saí da crise, eu fui procurar o yoga. É, E aí eu fiz 2 meses de aula e a hora que eu tava ali fazendo, eu falava, cara, isso é minha cura. Não, mas foi assim, foi instantâneo. Isso é minha cura. E aí eu fiz 2 meses de yoga e entrei pra formação. E já comecei, ó, parou, meu professor de yoga parou em dezembro. Aí, foi aí que me veio, porque eu gostei tanto dele, assim, do que ele falava, aquilo fazia tanto sentido. O professor de yoga é assim, a gente precisa ter uma conexão de energia, né? E aí eu falei, Davi, aonde você fez sua formação? Ele teve que parar por motivos pessoais de dar aula. Aí ele falou, aí eu liguei lá, não tinha mais vaga. Eu falei, ah, tá bom. Também estava muito cedo, né? Falei assim comigo mesmo. Isso era em janeiro. As aulas iam começar em março. Aí, uma semana antes, a moça ligou, Francine, liberou uma vaga. Você ainda tá interessado? Eu falei, olha, era pra ser mesmo. E aí eu fui. E aí entrar no caminho do yoga abre para tudo, né? O yoga abre as portas mesmo, porque a gente começa a ter essa visão, porque a gente começa a entender mais a gente, né? O nosso funcionamento, como o nosso humor muda, a nossa digestão muda e, né, tudo vai se conectando porque você passa, né, a ter esse olhar para o interior. E quando a gente olha para o interior é muito grande, é muito grandioso. E aí você não quer mais parar, né? E aí você quer se aprofundar. E aí a gente chegou aqui nesse lugar. É isso aí, maravilhoso, que Esse é o delícia. caminho. E hoje não tomo mais medicamento. Claro, depende da gravidade da doença de cada um. Pode ser que você já esteja fazendo tudo isso que eu tô falando e continua tomando remédio, né? O meu caso, né, tá controlado, tá tudo bem. E eu fiz o tratamento, mas o meu médico morreu, né? 3 meses depois que eu achei ele. Aí eu não achei outro médico que tivesse o mesmo tipo de pensamento e eu fiz sozinha o movimento que ele acreditava. Eu fui e fiz. Tipo, eu fiquei. Aí eu aumentei, né? Ele tinha falado 2 anos, eu fiquei mais 2 anos tomando remédio, até eu me sentir segura e eu comecei a tirar. E aí deu certo, mas foi muita fé. Mas eu fui em Ah, outra médica, só pedi os exames, né? Tipo, ó, ver os, né? Que daí ela ia vendo os exames e foi controlando. o Henrique vem da. O Henrique tem uma formação, né, muito grande na homeopatia. E a homeopatia, ela acredita muito nessa questão de que toda doença, ela vem de um acúmulo dos, né, não usa a palavra chakras ou, enfim, mas é um acúmulo emocional e um acúmulo mental. E a doença é uma forma de depuração. Ou um novo caminho que se abre, né? O Uhum, que que aconteceu?
depois da doença. Um novo caminho que se abriu para Fran no yoga. Mas o que eu quero dizer é a causa do problema. E mais do que isso, você não é o diagnóstico. Porque quando a gente está tratando da medicina tradicional, muitas vezes a gente só vai tratar da fisicalidade e do diagnóstico. Mas a Fran trouxe aqui muito bem, várias vezes, de que ela não é o diagnóstico. Ela falou, eu não aceito. E é sobre isso. Ontem eu estava conversando com uma amiga também, uma conhecida dela está com câncer. Eu falei, olha, o câncer talvez seja, é, a ponta do iceberg. Tem muita coisa por trás e por debaixo em relação ao estilo de vida, em relação às escolhas que ela fez que fizeram ela chegar nesse lugar, um acúmulo, né? O câncer traz uma questão do acúmulo, mas não é o fim. Pode ser um novo começo, pode ser uma nova jornada, pode ser uma nova estrada. E é isso que as terapias alternativas, é isso que encontrar a causa, a purificação, né? Encontra a causa, purifica-se, e aí a vida melhora, né? É um novo É. caminho que se E abre. assim, né, gente, uma coisa que acontece é que a gente entra num lugar de vítima muito grande, né? Facílimo entrar nesse lugar. Facinho. E aí, o que que a gente faz como Coitadolândia. vítima? A gente vai para as bengalas. O que que são as bengalas? O que a gente não deve comer, a bebida alcoólica, essas coisas. E essas bengalas, elas só pioram as doenças. Então, assim, cuida de você, não tenha pena de você, sabe? Nossa, Nossa, eu custei para ter essa consciência, gente. Não foi fácil, sabe? Eu, olha, eu tô aqui, eu abraço vocês, né, que estão passando por algum momento delicado, né? Eu sei que não é fácil. Eu sou uma outra de você, mas me escuta. você não tem o que perder, né? Não, Pode até não dar certo para você, mas pode ser seu caminho e algo novo sim, pode surgir. Então, se sim, você tá aqui, escuta. A importância do voltar para o corpo. Uma das maiores curas para a mulher hoje é voltar para o corpo, é voltar para si mesma. Meu Deus, como as pessoas estão perdidas, como elas não se escutam, como elas não se olham, como elas não se cuidam, como elas estão para fora. E o yoga é um caminho para mim que me regula. Semana passada eu muitas coisas acontecendo, eu consegui fazer uma prática um dia só e eu tava vindo de práticas quase que diárias, né? E eu senti, falei, olha, não dá hoje, eu preciso começar meu dia com o yoga. E foi um novo dia, né? Uma nova forma, um novo começo. Então, é isso. É, a gente perceber, né? A autopercepção, saber o que que funciona, o que que é bom pra gente e começar o dia alinhado. É isso que eu sinto que faz toda a diferença. Fácil? Não, não é. Mas depois que você pega o jeito, se sente falta. É como uma academia. Então, o corpo, ele tem uma inteligência que a mente não tem. Ele percebe antes, ele sinaliza antes. Mas a gente foi ignorado, a gente foi ensinada, né, a ignorar esses sinais. A gente foi ensinada a tratar o nosso corpo enquanto máquina, sermos fortes, produtivas o tempo todo, eficientes. E o que a gente precisa fazer de alguma forma é voltar a ouvir o nosso corpo antes do incômodo aparecer. Eu fiz terapia neural, que é uma terapia que trabalha o nervo vago, que é o nosso sistema nervoso simpático, parasimpático, enfim, a Fran sabe dizer isso melhor, mas é o de resposta automática. E eu percebi o quanto tinham memórias realmente, sensações presas no meu corpo que a terapia neural foi liberando no meu sistema nervoso. E o quanto que hoje eu
me sinto uma pessoa emocionalmente muito mais alinhada. Óbvio, tá, gente? Não é só isso. São várias. Eu sou uma pessoa realmente que me escuto, me percebo e eu tenho a consciência de que eu tô aqui para melhorar, para evoluir, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Mas a terapia neural, ela foi muito especial, porque eu venho do Teta, né? E o Teta trabalhou muito as questões da mente. E durante um tempo, antes do yoga, eu cheguei a negar o meu corpo. Cheguei a negar e fui engordando, engordando, engordando. É como se eu estivesse negando a matéria. E o yoga veio nesse resgate. E o yoga também veio nesse lugar para mim de regulação emocional. O yoga para mim é regulação emocional. E a terapia neural, ela ajudou com as memórias. O que estava aqui no corpo foi, de alguma forma, retirado. Para quê? Para que eu tivesse um canal mais limpo, as nadis mais limpas, né, Fran? Uhum. Os chakras mais limpos, realmente funcionando em plenitude, em harmonia. Quer falar mais alguma coisa, Fran? Quer trazer mais alguma coisa? Não, é isso aí. A importância da purificação é justamente você vai sentir alívio. Muita coisa que a gente carrega que não é nossa, muita coisa que a gente carregou e que não precisa estar mais aqui. Então é quase como se a gente dissesse, né, desse essa permissão para o nosso corpo para que aquilo fosse liberado. Eu tô de mudança e quando a gente se muda, muitas memórias vêm à tona, né? E eu, às vezes, eu me deito e eu fico sentindo coisas. E ao invés de ficar, por que eu tô assim? Por que eu tô triste? Por quê? Por quê? Por quê? Levando pra mente, eu só falo, pode liberar a cor. E eu começo a respirar. E eu vou respirando e vou fazendo o Ho'oponopono. E, É, a gente tem que sair da mente analítica, né? cara, Fran, isso Aí, eu aprendi com você, tá? Da questão você já sabe o que que é, do entendeu? corpo. Eu não, aliás, eu acho que eu nem preciso saber o que é. Mas tipo assim, você já sabe que é uma liberação. Tipo assim, Então eu vou fazendo isso, e aí às vezes vem umas sensações muito fortes, e eu vou respirando em cima daquela sensação, e eu vou trazendo o Ho'oponopono e eu falo, vai passar, vai passar. Vai, corpo, faz o que você precisa fazer, libera. Eu tô aqui quietinha, entregue, eu libero. E eu vou trazendo, eu libero, eu libero, eu libero. E eu trago isso muito para as minhas clientes, porque às vezes as sensações fortes, elas ficam guardadas, e aí dependendo da o Teta traz muito isso, né? Essa questão emocional, ela vem à tona. Então a pessoa vem um choro, eu falo, tudo bem, só libera, deixa sair e a gente recomeça. Mais limpa, mais inteira, mais consciente. Então eu trouxe para vocês o que está funcionando para mim. E aí a gente vai trazer aqui também sugestões para você começar a aplicar no seu dia a dia, porque não adianta a gente ficar só na mente. A gente também tem que fazer o que precisa ser feito, né? Então, criar momentos de presença, não precisa ser nada complicado, apenas sentir. É isso que eu tô vindo de mudança, muitas coisas, né? A Fran falou pra mim, só respira e vamos começar a aula, né? Eu cheguei aqui esbaforida, como a gente fala lá em Minas, só respira. Então é isso, apenas sentir, apenas estar, presença. Segundo passo, observar as emoções no corpo. Então a emoção sempre se manifesta primeiro como sensação corporal. E aqui tem um lugar muito desafiador que a psicologia comportamental traz. Às vezes a gente é só uma sensação, mas se a gente leva para a mente, aí vira um pensamento, que vira uma questão, que vira uma bola de neve. Então, cuidado com isso, né? Às vezes é só uma sensação que precisa ser passar por você. E aí a gente entra na piração, é. né? Eu fico o dia inteiro na piração e aí o sistema.
Nervoso simpático fica totalmente ativado, aí vem o estresse, aí vem a ansiedade, aí vem tudo. Aí É vem a isso, compulsão, e aí vai seguindo esses ciclos. é isso, exatamente. Então, quando deixa a emoção passar por você, né? Começa a perceber, sinta, às vezes é só uma sensação. Vai passar. Às vezes pode ser um pressentimento também, podem ser várias coisas. Às vezes é o seu corpo tentando conversar com você. Mas à medida que você vai permitindo que isso aconteça e vai se regulando de alguma forma para que essa sintonia fique mais clara, é como uma estação de rádio. Você vai percebendo de forma assim muito sutis, na presença, o que que seu corpo está querendo te dizer, até que se torne simples, né? Se fica questionando, aí você é como se a gente começa a se manipular, né? Ah, eu acho que é por causa disso. Eu acho que é por causa daquilo que eu vivi hoje, por causa daquela pessoa. Ai, é culpa daquela pessoa. Nossa, já foi para outro lugar, né? O corpo te mostrando Nossa, uma coisa que é é aqui porque na o presença. desconforto, a gente não quer sentir desconforto, porque a Ai, gente foi fala sobre isso. ensinada. Ai, É, a gente não quer sentir desconforto, sabe? Mas o desconforto tá aí para ser sentido, assim como o conforto. E a gente tá o tempo inteiro buscando um conforto. Vocês já repararam isso? nossa, é mesmo. Financeiramente, né? Sempre a gente tá buscando um conforto. E aí vem um sentimento desconfortável, a gente quer tirar ele a todo custo. E aí a gente começa a trabalhar, né? Então, respira nesse desconforto. Encontra o conforto no desconforto. Eu tenho Que uma são aluna que os acabou de. asanas, né? Exatamente. É uma postura firme e confortável. É. Eu tenho uma aluna que ela tá com a bebezinha e a amamentação tá sendo um desafio. E ela fala assim: eu só fico assim, conforto no desconforto, conforto no desconforto. Quando ela vê, passou, a mamada aconteceu. Vai respirando e, Cara, é muito simples e gente, muito poderoso. Ontem eu é tava isso. vendo uma pessoa que corre maratona e o tanto que a maratona é você contra você mesmo, é você contra a sua mente. É você também contra o seu corpo, dependendo da fadiga, né? Porque chega uma hora que o corpo realmente cansa. Mas o quanto é importante, e tem tido vários vídeos na internet de esportistas até trazendo essa questão, eu vou conseguir, vai dar certo. Tudo é um estado da mente, porque quando a gente coloca a mente nesse lugar, vai dar certo, eu vou conseguir, é como se a gente estivesse alinhando mente e corpo. E o corpo faz o que precisa ser feito. Agora, quando a gente leva a mente para outro lugar, aí a gente atrapalha o trabalho do corpo que seria natural, né? De respiração e de liberação. Então, o terceiro passo é dar espaço para o que foi silenciado. Purificar não é reprimir, é permitir que as emoções tenham um lugar seguro para se mover. Eu vou falar sobre isso aqui, porque durante muito tempo como eu sou uma pessoa muito intensa e o Henrique é muito estável, né? Eu achava que eu tinha que ser que nem ele. E não, existe beleza em ser como eu. Por exemplo, quando ele quer testar alguma coisa, ou por exemplo, ele fala assim: toma esse medicamento aqui, veja aqui o que você sente. É de homeopatia. E eu vou falando pra ele. Ou seja, então, se é uma pessoa sensível, né? Tem a sua beleza. Enfim, e aí durante muito tempo eu me coloquei nesse lugar de tentar ser como ele. E não deu muito certo, né, gente? E eu reprimia as minhas emoções. E graças a Deus, o programa para purificação uterina chegou para que eu pudesse liberar tudo isso que eu reprimi. Então, o yoga traz esse lugar e a Fran traz, e eu sempre escuto a frase dela: as emoções são suas amigas. Elas querem te contar algo. Deixa elas passarem por você. E isso é uma consciência que o yoga trouxe para mim. E mais uma vez, é uma coisa que a gente não foi ensinado. Ou a gente não foi ensinado a sentir, né? Não fomos ensinadas a sentir. Então, é permitir que essas emoções tenham um lugar seguro para se movimentar. Faz parte.
A gente está aqui para Hum. aprender a lidar com as nossas emoções, com a fisicalidade, com o corpo humano, né? Quer trazer mais alguma coisa, Fran? Eu tava. Eu passei por uma consulta ayurvédica, né? E aí é pra eu dormir antes das 10. E aí, aqui em casa a rotina tem dia que eu chego às 9. É difícil dormir antes das 10. Se eu chego às 9, né? E como a gente acabou que a gente se acostumou a comer tarde por conta de que eu chego às 9, eu fiz isso acontecer, essa rotina em casa. O Jota, que ele se adapta muito fácil a rotinas, ele come tarde, ele vai comer 9h30, né? Por aí. E não é bom, né? A gente sabe disso, é muito tarde. Só que eu deixei isso na minha cabeça. E eu tava querendo ir dormir mais cedo. Só que eu não conseguia, porque, né, eu tava ali. E aí, o que que acontecia? Quando eu tava na cama, começava. E eu falava, cara, quando começa a ficar assim é porque eu tô com raiva. E eu falei, mas eu tô com raiva do quê? Tipo, eu comecei a viajar na batatinha. Aí eu não conseguia sair daquilo. Aí, beleza. Todo dia eu ia dormir e vinha raiva. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui nessa raiva. Eu vou ficar aqui. Aí no dia seguinte eu acordei, eu falei, Jota, eu preciso conversar com você. Foi muito natural. Eu falei assim, tem umas mudanças na minha rotina agora que eu preciso conversar com você pra gente alterar. Resolvido. Tô sem raiva agora pra dormir. É tipo, sabe? Então, assim, o primeiro passo que eu faço é querer analisar. Não, eu tô com raiva de quem? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô com raiva? Nossa, mas na hora de dormir tô com raiva. Mas tinha outra hora pra vir a raiva. A mente começa, né? Mas aí, depois eu falei, opa, Francine, se escuta. Você sabe disso. Aí, deixei a raiva passar. Quando ela passou, veio a clareza. Eu tinha que É, falar. Eu tinha que alinhar. Era só isso. Era só uma questão de alinhamento. quando eu falei sobre a terapia neural, eu ia trazer algo que me fez ter uma percepção muito incrível. A terapeuta falou para mim: o corpo é soberano. O corpo sempre sabe a resposta. O corpo sempre sabe, antes da mente. E muitas vezes a gente coloca a mente como soberana. Não, quem é soberano é o corpo. Cara, isso virou Oh, uma chave para mim, assim, e tá virando ainda mais, trazendo isso agora. E quando a Fran traz esse exemplo, fica ainda mais claro para mim. O corpo sabe. E quanto mais purificado, quanto mais alinhado esse corpo tiver, a mais mente mente, o consciência, corpo não. exato, mais consciência e clareza você vai ter. Quando você começa a escutar o seu corpo, a observar o seu corpo, a respeitar os sinais do seu corpo, algo começa a se organizar por dentro. E muitas vezes aquilo que estava guardado em silêncio finalmente encontra espaço para ser purificado. É o caso da raiva da É, Fran aqui. é o caso da minha raiva. Exatamente. Tá, É, aí agora tu imagina com erva, com a lua certa, então vai, com... vai. Todo É, seu, tudo então seu. imagina você fazer isso com a erva que a Camila escolhe a dedo, de acordo com os astros, com a lua cheia que as nossas emoções estão lá, ó, full, com meditação, que altera o estado de consciência, que é onde realmente acontece a cura, é onde realmente acontece liberação de trauma, que é onde realmente te deixa no momento presente não tem problema nenhum. Gente, eu acho que só agora a gente está entendendo o poder Ah, exatamente. E depois uma prática de yoga que ele tira assim, né, ó, na mão aquilo. E ó, Manda thank embora. you, bye bye. É isso. Então, é isso que se resume o programa de purificação uterina. Próxima data, 1º de abril, não é uma mentira, lua cheia em Libra. Vamos trabalhar relacionamentos, vamos trabalhar equilíbrio, vamos trabalhar as relações, trazendo leveza, trazendo presença, trazendo diálogo, trazendo
pontes de entendimento, as pessoas estão cada vez mais afastadas disso. Então, se você sente chamado, vem com a gente. Fran, Artemisia, e aí já vai vendo a sua Artemisia. O quanto antes você se preparar, é melhor. melhor, porque tem bastante vídeo explicando como é que faz, etc. Então é legal a gente já ter essa consciência, né? Erva Artemisia. É isso. Vivência, tudo seu agora, Franzinha. Comece por dentro, comece pelo útero. Ai, ai, gente, vamos então, né? Vamos dar uma espreguiçada? Eu tô precisando. Ai, leva os braços pra cima. Se você estiver dirigindo, deixa para um outro momento. Agora leva os braços para trás, entrelaça as mãos para trás, abre o peito, leva um pouquinho o queixo. Ótimo. Solta as mãos, eleva os ombros lá na orelha, inspira e solta. Isso, pode soltar a mão. Inspira e solta. Solta forte. Só mais um. Agora repousa as suas mãos lá no seu útero. Mas segura assim com amor, sabe? Com leveza. Deixa a sua pele tocar esse local. Eu quero que você leve o ar lá. Então, quando você inspirar, o ar vai entrar pelas suas narinas, vai inflar a barriga. Você vai exalar devagarzinho, tentando contar o dobro do tempo. Então, a gente vai tentar inspirar em 4 tempos. Enche o ar, faz barrigão mesmo. Agora a gente não quer chupar a barriga, não. Agora a gente quer o contrário. A gente quer banhar todo o útero de prana. E expira. Tenta expirar em 8. Ou pelo nariz ou pela boca, vê o que é possível para você. Para mim, com o clima seco, que é aqui, eu não consigo soltar tanto tempo pelo nariz. Começa a queimar. Então, para mim, é melhor pela boca hoje. Mas o indicado é o nariz. Então, inspira em 4, infla. Expira em 8, solta. E vai esvaziando. Mais um. Vamos fazer a última. Agora relaxa as mãos na coxa, deixa a palma para cima. Alinha sua coluna. E agora eu quero que você fique com o sentimento que isso te gerou. Só sente. Lembra que a gente não quer levar para mente. A gente quer sentir. Então deixa esse sentimento que você está vivenciando agora se expandir. Deixa o seu útero sentir, deixa o seu coração sentir, deixa o seu pulmão sentir, deixa o seu intestino sentir, deixa suas pernas sentirem, seus pés. Deixa os seus braços e os seus ombros sentirem, toda a sua coluna sentir, deixa o seu pescoço, deixa subir também na cabeça. Pouco importa se esse sentimento é confortável ou desconfortável, aceita ele como ele é, sem tentar modificar ele. E agora fica um pouquinho respirando nisso, percebendo isso. Não bloqueia, continua uma respiração leve, percebendo que você
É aquele ou aquela que vê esse sentimento passando pelo seu corpo. Tudo aquilo que você vê não é você, certo? Então isso não é você. Isso está passando por você. Se a sua mente sente uma ansiedade em nomear isso que você está sentindo, nomeia como confortável, desconfortável, leve, pesado, nada que te leve à análise. Vamos deixar a buddhi agora de lado. Traz essa consciência de aceitação do seu sentir, de validação do seu sentir. Isso é tão importante. Valida o seu sentir você mesmo. Você não precisa de ninguém para validar o seu sentir. E você entrega agora essa sensação, entrega para o universo, para Deus, para aquilo que você acredita. Pede a paz e vai percebendo o momento presente de novo. Então percebe os seus pés no chão, suas mãos na perna, movimenta as mãos e os pés. Você abandona e desapega completamente do que você vivenciou, mas você está aberta para receber e perceber o que vem após esse silêncio, que não é após agora, um minuto depois. Vai viver sua vida, os seus compromissos, o seu trabalho e confia. Vai unindo as mãos em frente ao coração, aquece as suas mãos, coloca uma em cada olho, abre os olhos e aí vai soltando, liberando. A gente fez uma vivência bem rapidinha, um resuminho daquilo que a gente falou, né? Um exercício mesmo para vocês praticarem. E é isso. Tenham uma excelente semana. É bom começar a semana assim, hein, Cá? Caraca, tô me sentindo incrível. Obrigada. Olha, que bom. Namastê. Namastê. Beijo, gente. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.